Olá, mais um dia de live. Vou falar um pouquinho baixo porque a minha bebê está dormindo e eu não quero que ela acorde, tá bom, gente? Então, vamos lá, vamos falar hoje sobre vícios emocionais. Você gostaria de saber se você é viciado emocionalmente? Então fica comigo aqui, que é sobre esse assunto que a gente vai falar hoje, tá bom? Então vou colocar aqui, ó, vícios emocionais. Show. Envia essa live aí, meninas. Você que está me assistindo, para algumas pessoas. Divulga esse trabalho para a gente poder alcançar mais mulheres. Me ajudar também a divulgar. Para o Instagram também mostrar para mais pessoas. Tá bem? Agradeço. Pronto, tô mandando aqui para algumas pessoas. Foi. Isso. Oi, Gi, seja bem-vinda. Vamos com tudo, vamos tratar isso emocional, vamos nos fortalecer nesta manhã, vamos fortalecer o nosso eu sou, vamos fortalecer a nossa identidade, vamos equilibrar, né, as nossas emoções. Oi, Val! Nós vamos falar de vícios emocionais. Esse é um assunto muito, muito mega interessante. Eu amo falar sobre vícios emocionais. Então vamos lá. Assim como os vícios químicos, né? Nós temos o vício emocional. Regiane, Rose, lindas. Vamos iniciar aí, hein? Vou botar o material de disciplina lá no grupo que eu não botei, tá bom? Vamos botar. Então vamos lá, meninas. Como eu estava falando, assim como existem os vícios químicos, nós temos também os vícios emocionais. E quando eu falo de vício químico, eu estou falando de álcool, drogas, né? Estou falando de remédio, né? Aquela tarja preta. Tudo isso é vício químico. E aí, quando a gente fala dos vícios emocionais, a gente está falando de uma descarga hormonal que acontece no nosso corpo devido aos nossos neurotransmissores que estão aqui no nosso cérebro, tá? Por quê? Porque isso é feito para que o nosso corpo venha funcionar. Então, a gente tem aí adrenalina e noradrenalina, que são liberados quando você está numa situação de perigo. Então, quando você está numa situação de perigo, o corpo dá uma injeção, né? Injeta adrenalina no teu sangue para você poder ficar em estado de alerta. Então, a pupila dilata, você tem mais força para correr, você tem mais agilidade. Isso tudo a adrenalina faz com a gente. E assim são todos os outros hormônios, né? A gente tem vários tipos de hormônio aí. A gente tem o ocitocina, a gente tem o cortisol, a gente tem noradrenalina, adrenalina, serotonina, né? Que são os do prazer. Serotonina é o hormônio do prazer. Então a gente tem aí uma farmácia interna, né? Que a gente pode acessar. Por isso que quando a pessoa é curada pela fé, né? A gente fala que liberou esses hormônios por causa da nossa farmácia interna. Então, realmente, a gente pode aumentar o nosso grau de fé, a gente pode aumentar a nossa esperança, porque existe, sim, fisiologicamente, uma farmácia dentro de nós. E isso funciona, desde que você saiba dar o comando certo para que isso seja liberado, isso funciona, tá? Oi, Márcia. Então, vamos lá. Todos nós temos vícios emocionais, em maior grau ou em menor grau, numa escala maior ou numa escala menor. Todos nós somos viciados emocionalmente, tá? Não tem esse negócio de não ser viciado emocionalmente. Todos nós somos. Você só tem que ver se você é viciado em emoções positivas ou se você é viciado em emoções negativas, tá?
Então a gente precisa estar mudando isso, né? Se você foi viciado em emoções negativas, provavelmente na infância, né? Na infância a gente faz uma programação mental, a gente gera um modelo mental e de acordo com conforme foi aquela infância, você vai liberando aquela carga hormonal repetidas vezes ao longo de toda a sua vida. A não ser que você desenvolva a inteligência emocional, que é o que a gente faz aqui, né? No programa de autocura, para que você venha a modificar, você venha a reprogramar, a gente chama de reprogramação emocional, para você parar de gerar esses hormônios, né? Nesse ciclo repetitivo, nesse vício hormonal, tá bom? Então, diante dos problemas, né, a gente libera um hormônio chamado cortisol. E o cortisol, ele também é o responsável por pegar lá o triglicerídeo que está circulando no sangue e armazenar ele lá no adipócito em forma de gordura localizada. Então, a pessoa que está estressada, a pessoa que ela é viciada, né, em cortisol, ela tem uma dificuldade maior para emagrecer. Por quê? Porque esse hormônio, em grande quantidade no sangue, como ele está em maior quantidade, ele se liga a mais moléculas de triglicerídeo, logo vai ter um armazenamento de gordura maior. Né? Essa gordura que era para ficar circulando no sangue e ser queimada como fonte de energia para você andar, falar, caminhar, trabalhar, ela não é, porque o cortisol vai lá e pum, joga ela lá no adipócito, né? Armazena ela e aí você vai e tem fome e come de novo, porque o corpo, quando ele não tem essa glicose circulando, esse triglicerídeo circulando, o que ele vai fazer? Ele vai emitir sinal de fome. Entende? E aí, se você não der o alimento, o corpo vai lá e tira da tua reserva energética, que é a gordura localizada. Mas, provavelmente você vai dar o alimento. Porque se você está com muito cortisol no sangue, você está estressada. Se você está estressada, você vai usar a comida como amortecedor da dor, ou como fonte de prazer, ou como recompensa. Entende? E aí fica aquele ciclo que entra ano e sai ano e você não consegue eliminar o peso. Entra ano e sai ano e você não consegue eliminar o peso, tá? Yasmin, seja bem-vinda. Então vamos lá, continuando. Tem pessoas viciadas em confusão. Botei aqui algumas coisas, ó. Tem pessoas viciadas em briga, tem pessoas que são viciadas em solidão, tem pessoas viciadas em perder dinheiro, em ser abandonada, em ser traída, em ser humilhada. Então, dependendo do vício, né, que você formou na infância, você tem aí os neurotransmissores que vão liberando os hormônios, tá? Então, oi, Soa, tá melhor? Então, isso ocorre porque a gente ganha algo em troca. Então, eu vou dar um exemplo prático para vocês poderem entender. Por exemplo, uma pessoa que ela é viciada em briga, né? Em raiva, em sentir raiva, né? Nesse sentimento. Ela tá em casa, aí ela pirraçou a empregada ficou calada, não respondeu, aí ela pirraçou um filho, falou um monte de coisa pro filho, o filho também não respondeu, respeitou, aí passou todo o dia e ela não conseguiu brigar com ninguém. Sabe o que ela vai fazer? Ela vai brigar no Facebook. Ela vai brigar com a televisão, ela vai brigar com o cachorro, ela vai brigar com o gato, mas ela vai brigar com alguém, porque ela é viciada em briga, entende? Eu era uma pessoa que eu era viciada em confusão. Aonde eu ia, gente, tinha confusão, meu Deus do céu. Aonde eu ia no banco, eu arrumava confusão. Eu ia no supermercado, eu arrumava confusão. Eu estava trabalhando, eu arrumava confusão. Tudo eu arrumava confusão, porque eu era viciada no sentimento de indignação, entende? Então, assim, qual é o seu vício emocional? Escreve aqui pra mim, qual é o seu vício emocional? Bota aí. Eu consegui neutralizar isso, né? Eu consegui neutralizar a raiva. Os meus lares emocionais eram a raiva e a indignação. Hoje eu neutralizo isso com a compreensão, né? E também com a compaixão. Eu não tinha compaixão nenhuma, não sabia nem o significado dessa palavra.
compaixão. Aí eu precisei ver no dicionário, eu precisei internalizar isso, eu precisei ganhar consciência, expandir as estacas da minha mente com relação à compaixão, né? O que é a compaixão? A compaixão é quando você consegue se colocar no lugar do outro. É quando você entende que, mesmo não sendo certo aquilo que a pessoa está fazendo, você compreende dentro da história dela de vida. Entende? Então, assim, irritação, impaciência, mesmo eu não falando, minha fisionomia muda. Exatamente. E esse é um recurso, Sirlene, muito usado, né? A gente tem uma autora que ela é muito conhecida mundialmente. Vocês podem ver vídeos dela, né, no YouTube. Vou escrever o nome dela aqui. Eu só não sei se vocês vão conseguir em português, porque os vídeos dela que eu vi foi em inglês. Eu não sei se tem algum lá traduzido, né, com legenda. A psicóloga, né, Amy Cuddy, vou botar aqui para vocês. Ela é expert nisso que eu vou falar agora, tá? Eu fiz muito essa técnica e eu aprendi com a Amy Cuddy. Cuddy, mas eu não sei pronunciar bem o nome dela. Essa aqui, ó. Amy Cuddy. Caracas, perder dinheiro é absurdo quanto perco e escondo em casa o dinheiro de mim mesmo. Você tá vendo? Você é uma cracuda, Rô. Eu era uma cracuda. Você vai sair desse vício, tá bom? A gente vai trabalhar isso aí no programa de autocura. Gente, eu era uma cracuda. Se vocês são cracuda e vocês estão falando assim, Rafa, eu também sou uma cracuda, dá um sorriso aí, vai. Porque não vai adiantar chorar não, só vai baixar a frequência. Então, é melhor rir. Eu tô te falando que é melhor rir. Olha só o que a Rose faz. Ela é viciada em perder dinheiro. E ela esconde o dinheiro em casa dela mesma. Tamanho é o vício. Gente, é melhor a gente rir. Porque se a gente for sentar pra chorar, a gente vai chorar até 2030, entende? Então ri pra aumentar a frequência e mudar esse estado emocional aí, tá bom? Gislene, hoje eu estou tendo mais controle sobre o sentimento da raiva. Isso aí. A Rose riu a beça que eu chamei ela de cracuda. Ai, Deus. É assim mesmo, meninas. A gente HAT, lembra do HAT? Reconhecer, aceitar e transformar. Isso aí. Você já reconheceu agora, você aceita. Então sorri pra isso. Faz assim, ó. Faz aí a técnica, vai. Faz até esquentar. Eu amo desafio. Vai, fala agora, depois que esquentou. Eu amo desafio. Isso, o cérebro, ele ama desafio. Então agora você tá num desafio, Rô. Você tá num desafio. As meninas que estão aqui escutando estão no desafio. Vocês estão num desafio, cara. Se eu esconder algo, eu não vou achar, pois ultimamente ando muito esquecida. Todo mundo sabe aqui que tá no grupo, né? Que listou lá os sintomas psíquicos e psicossomáticos, que o esquecimento é um dos sintomas, né, Sirlene? Com certeza você não está passando agora por momento de estresse, com certeza você vem passando por momento de estresse há muito tempo, porque aí os sintomas vão agravando, né? O número de sintomas vai crescendo, na verdade, quando você passa por esse estresse, tá bom? Então a Amy Cuddy, ela fala que nós podemos usar um recurso que é de fora para dentro. E eu utilizei muito, demais da conta, esse recurso quando eu não tinha esse conhecimento de constelação sistêmica que eu tenho hoje, quando eu não tinha esse conhecimento de EFT que eu tenho hoje, quando eu não trabalhava e quando eu também não era trabalhada por essas técnicas, né, que somente profissionais que estudam, que pagam os cursos caros, que fazem todo esse desenvolvimento, né, que tem já uma certa habilidade para trabalhar com isso. É como se fosse um dom, né, principalmente a constelação sistêmica. Você aprende a base no curso, mas como cada história é uma história, você tem que utilizar das próprias palavras para você poder submeter aquela cliente à técnica. Então não tem um feijão com arroz, né, cada uma é uma
história. Então a gente vai conduzindo aquela cliente ali de acordo com a história dela. Então, quando eu não tinha nada disso, né? Quando eu ainda não conhecia essas técnicas, eu utilizei demais essa técnica que a Amy Cuddy fala, né? Que é a linguagem corporal. Quem tá lá na Líder 4G, hoje eu vou falar profundamente sobre isso, fiz slides sobre isso, né? E também vou colocar isso no programa de autocura. Já estou trabalhando. São fantásticas, isso. Então, meninas, a comunicação corporal, né? Então você já sabe, agora você já está expandindo a sua consciência, você já está ganhando esse entendimento, você pode usar essa comunicação de fora para dentro. Então, primeiro, você finge ser uma pessoa que você não é. E depois você vai se tornar essa pessoa, né? Não é uma farsa, é uma técnica. Onde às vezes você ali tá, como eu falei ontem na aula lá bônus, né? Você é infringida no valor, né? Você tem um valor de vida, honestidade, liberdade, família. Você tem lá o seu valor. E você só se sente raivosa, você só se sente atacada quando alguém vem e infringe o seu valor, entende? E aí quando alguém infringe o seu valor, o coração dispara, já dá aquela rajada no sangue do hormônio, entende? Da adrenalina ou do cortisol. E aí você ali já transforma a face, né? Já faz a linguagem corporal. Só que é nesse momento que você vai combater. É nesse momento que você vai fazer a comunicação de fora para dentro. Entende? Então a gente tanto pode trabalhar de dentro para fora, como a gente pode trabalhar de fora para dentro. Então, se você é uma pessoa explosiva, agressiva, se cala. Mas você não precisa se calar e não falar nada, não. O que eu fazia? Eu me calava para a pessoa que eu estava ali diante de mim, né? E eu falava muito com Deus. Eu sou uma pessoa que eu creio em Deus, né? Creio em Jesus, creio no Espírito Santo, creio no Evangelho. Não sei se você crê, mas se você não crê, você pode falar com o universo, você pode falar com o Criador de todas as coisas, você pode falar com a fonte, né? Então, eu falava com Deus e tudo que eu queria falar para aquela pessoa, eu falava para Deus, para poder fazer essa técnica de não exteriorizar, né? E assim, não é que você não tenha que ter nenhum tipo de comunicação, né? Não é que você tenha que ser o tempo inteiro passiva, não tô falando isso. Eu tô falando das pessoas que não têm controle emocional, que ainda têm esse desequilíbrio emocional, que ao falar falam com uma comunicação agressiva, tá? Então você tem a comunicação assertiva, você tem a comunicação agressiva e você tem a comunicação passiva. A passiva é quando a pessoa se cala, fica moada naquele sentimento de vitimização, a vida aos céus, nada presta pra mim, ninguém me ama. Isso é a comunicação passiva, né? A comunicação agressiva é aquela que a pessoa vai com tudo, grita, fala, agride. Ela não vai para resolver o problema, ela vai para detonar a outra pessoa, ela quer destruir a outra pessoa. Entende? Então assim, dá um exemplo bobo, né, do dia a dia aí que todo mundo fala. O marido deixou a toalha em cima da cama. Aí você vai lá com uma comunicação assertiva e fala: amor, a toalha mora no banheiro. Eu falo muito isso quando eu quero que alguém bote as coisas no lugar. Eu falo: olha, a toalha mora no banheiro. A colher mora na gaveta. Isso aqui mora naquele armário. Entende? Eu falo assim, e uma comunicação assertiva. Quando você que você quer destruir a outra pessoa, você começa a falar: por que você deixou essa toalha aqui? Você não sabe que essa toalha não fica aqui em cima da cama? Você todo dia deixa essa toalha aqui em cima da cama. Eu já falei 50 vezes que você deixa essa toalha aqui. Olha, falou 4 frases, mas não falou: olha, essa toalha mora no banheiro. É um treinamento. A pessoa que não bota... tô dando um exemplo da toalha, mas vocês podem botar qualquer exemplo, tá? A pessoa que não bota a toalha no banheiro é porque para ela isso não é importante. A pessoa não faz porque para ela não vê grau de importância, porque a gente só faz aquilo que a gente acha que é importante. Se vocês estão aqui hoje, né, essa hora da manhã, é porque vocês acham que estar aqui me ouvindo é importante para você. E você que está vendo gravada, se você está aqui assistindo a minha live gravada, é porque você acha que me ouvir é importante para você.
E tem um monte de gente que acha que não é importante, que sabe que eu tô aqui, que sabe que eu tô fazendo a live e não vem assistir. Por que ela não assiste? Porque ela acha que não é importante para ela. Ou está ligado também à autossabotagem, né? Que aí a gente tem as emoções que causam autossabotagem, né? Como medo, raiva, indiferença, ódio. Tudo isso causa autossabotagem, entende? Então, meninas, vocês que estão aqui, estão ganhando esse conhecimento, vocês precisam fazer uma comunicação assertiva. Vocês não têm que estar para brigar com ninguém, porque a briga está lá catalogada num vício emocional. E você está liberando cortisol. E o cortisol é um hormônio horroroso. Ele faz mal dentro do corpo em grande quantidade. Entende? Para quem não sabe, a atividade física ela combate o cortisol, tá? Então, por isso que a gente fala, gente, estilo de vida saudável e ativo, é importante você fazer atividade física. Então, não é só para emagrecer, tá? Eu faço os exercícios dos burpees, que são, assim, excelentes. Se você não tem problema de joelho, seria maravilhoso você fazer. Aqui no meu feed tem, se você rolar lá Aqui não, lá no outro Instagram, né? Rafaela com 2Ls.rei. Se você rolar lá, você vai achar o desafio dos burpees. Tem nos destaques também, desafio dos burpees. Vou escrever aqui para vocês que vocês podem ter dúvida. Esse é um exercício de apenas 15 minutos. Você consegue fazer ele em 15 minutos. Ele libera muita endorfina, muita serotonina, muito, em grande quantidade o hormônio do prazer. Em 15 minutos você faz. E fora que modela o corpo, ele é um exercício de eficácia para modelagem corporal, tá? Ele funciona muito. Então, todos os dias pela manhã, se a gente já der para o nosso corpo esses hormônios da serotonina, da endorfina, dificilmente você vai querer ficar comendo doce ao longo do dia, dificilmente você vai ficar querendo comer exageradamente. Por quê? Porque você usa a comida como fonte de prazer, como amortecedor da dor, para justamente pegar esses hormônios, para justamente o seu corpo liberar esses hormônios. Então, de manhã cedo, se você já acorda, se você já dá esses hormônios para o corpo através da atividade física, você já tem uma melhor resposta ao longo do dia com a alimentação também. Vocês estão entendendo? Você está vendo que é um conjunto, não é uma coisa só, é um amarrado, sabe? Então é um conjunto, e aí a sua vida vai progredindo, a sua vida vai melhorando, você vai conseguindo construir a vida dos sonhos, você vai começando a ter o comportamento que você quer, você vai começando a ter o corpo que você quer, porque o nosso exterior ele é reflexo do nosso interior, sempre, sempre. O nosso exterior ele é reflexo do nosso interior. Tá entendendo? Vocês podem colocar aqui, tá, meninas? Fala pra mim o que vocês são viciadas. Todos nós somos viciados, tá? Uns mais, outros menos, mas o vício tá lá. Tem que ter inteligência emocional para poder administrar e depois trocar, né? Esse modelo mental, fazer essa reprogramação emocional para você poder liberar os hormônios do bem. A Thaís falou assim, Rafa, quando a gente é calma demais, engole sapo boi e não se defende. Thaís, você aprendeu isso, tá? Você aprendeu a ser assim. Tudo que nós somos tá ligado às nossas crenças, tá? É aquilo que a gente acredita. Então, as nossas crenças, elas são formadas até 12 anos de idade, né? As crenças mais enraizadas, as mais profundas, e depois você vai formando crenças através da sua experiência ao longo dos anos. Então, se você é assim, Thaís, você aprendeu isso. Se você parar e refletir lá na sua infância, vê se você não teve que aceitar e não se defender. Entendeu? Alguma coisa que você precisou sofrer e você não pôde se defender. E aí agora, mesmo adulta, você continua com o mesmo comportamento. Entende? Então aí, nesse caso, você sempre faz uma comunicação passiva. Você está naquela naquela posição, ó vida, ó céus, eu sou obrigada a aceitar isso aqui. Entende? Mas você pode fortalecer a sua identidade, né? Fortalecer e saber quem você é e para onde você está indo, e aí você vai ganhar força de dentro de você para você fazer uma comunicação assertiva e conseguir se defender, tá?
Foi claro, Thaís? Bota pra mim aqui se você tem mais alguma dúvida ou se foi claro. Ah, Márcia, que linda. Esse grupo é maravilhoso. Gratidão, Márcia. Ó, Márcia Comida. Sem óculos. Ó, tive sim, inúmeras vezes. É o ciclo que se repete. Eu vou falar disso, Thaís, você da Líder 4G, eu vou falar disso lá no slide da aula de hoje à noite. É o ciclo que se repete. Você era tratado assim pela mãe, e aí provavelmente você vai arrumar um marido para continuar te tratando da forma que a sua mãe te tratava. Entende? Se você sofria um relacionamento abusivo dos pais, possivelmente você vai arrumar um marido para você continuar sofrendo um relacionamento abusivo. Isso, meninos, acontece quando a gente não tem consciência, tá? A partir do momento que vocês estão aqui e vocês estão me ouvindo, vocês parem para refletir em cima da vida de vocês e já falam assim: caramba, eu sofri isso. Ah, então tá. Então já fica em alerta para poder, quando for ter um relacionamento, não cair de novo no mesmo ciclo, entende? De fora para dentro, atitude de falar. Tudo, Rô. Ó, quando eu falo de fora para dentro, eu tô falando o seu falar, eu tô falando a sua postura, eu tô falando o seu comportamento de ter um estilo de vida saudável e ativo. Eu tô falando tudo que tá dentro do teu controle, tudo que tá dentro do teu controle de fora para dentro, tá? Estou melhorando aos poucos, resgatando a minha identidade, com certeza, Thaís. Isso é um processo. Ninguém tá assim, ó, com a roda da vida lá em forma de estrela, de 0 a 10 na vida 5, e vai passar para 10 em uma semana. A gente vai construir isso, porque é uma série de coisas, né? Eu vou reunir tudo isso lá no programa de autocura. É identidade, é merecimento, é capacidade, são os vícios emocionais, são os hormônios, é a atividade física, é a autossabotagem, é a limpeza emocional. Quantas janelas killer vocês que estão aqui abriram ao longo da vida de vocês? O que é janelas killer? É quando você sofre uma memória traumática. Toda vez que você sofre uma memória traumática, abre uma janela killer. A minha bebê, ela abriu uma janela killer, vocês acreditam? Com 2 aninhos. Agora eu tô tendo que cuidar. Porque o meu marido foi dar banho nela, ela adora entrar no banho com a gente, ele chegou, ela entrou no banho com ele e ele foi lavar a cabeça dela e ela não queria e ele lavou a cabeça dela à força lá, ela se debateu, não sei o que aconteceu, só escutei o barulho e caiu água no ouvido. Aí agora, toda vez que ela entra no banho, ela fica desesperada, ela fala assim: lava a cabeça não, lava a cabeça não, cabeça não, cabeça não, cabeça não. Mas é desesperada, gente. Eu fiquei dias sem lavar a cabeça dela. Eu acho que eu fiquei uns 10 dias sem lavar a cabeça dela, para ver se dava um espaço para ela ganhar confiança em mim. Eu dizia: mamãe não vai lavar a cabeça, vamos só tomar banho. Mamãe não. Ela queria correr do box. Entende? Então ali é uma memória traumática para ela. Eu ainda fui lá no banheiro na hora, escutei ela chorando, né? Fui lá, mas também deixei ele viver aquele momento com ela, porque também não era nada agressivo, monstruoso, né? Mas eu estava acabando de fazer a janta, eu acabei de fazer, fui lá, quando eu cheguei ela já estava saindo do banho, e aí já tinha aberto a janela aqui. Entende? Então, assim, toda vez que a gente sofre esse trauma, toda vez que a gente sofre, né, que algo acontece com a gente que a gente sofre, o sofrimento dela foi lavar uma cabeça, que ela não queria lavar, ela é bebê, não entende, e o sofrimento dela foi esse. Então agora eu tô trabalhando. Ontem eu tive que lavar a cabeça dela à força, com muito amor, muito carinho, muito cuidado, conversando com ela, explicando, porque ela tava coçando sem parar, né? Ia acabar dando uma alergia, alguma coisa, né? E ela pegou um produto meu de borrifar no cabelo pra negócio de frizz e fazer pranchinha e borrifou no cabelo dela. Então começou a ficar sujo demais, né? Não tem como, eu tive que lavar. Aí eu conversei com ela, toda vez que eu vou dar banho eu converso com ela. Eu não tenho como trabalhar ela ainda para limpar essa memória, né? Porque ela não tem como fazer a técnica, não tem como fazer nada, ela não entende. Então só mesmo na base da conversa e do amor, da segurança, né? Mas quantas você que tá aí me ouvindo abriu ao longo dos anos? Entende, gente?
No nosso tempo diziam que era frescura, lavava e ainda apanhava. Olha, chega meu olho enche d'água, cara. Porque eu sei o mal que isso faz em todo ser humano, entende? Eu me compadeço demais. Porque eu também tive uma educação dura, né? Minha mãe foi dura. Graças a Deus eu já limpei as minhas memórias, já limpei muita coisa, assim. Graças a Deus hoje eu sou uma pessoa alegre, saltitante, construí minha vida dos sonhos, tô aqui com vocês. Hoje eu consigo estar no quarto estágio do aprendizado, que é o ensino, né? O ensino ele é o quarto estágio do aprendizado. E eu sei quanto isso faz mal, entende? Essa criação dura, essa coisa de que criança não tem que ser respeitada, sabe? As crianças elas eram muito desrespeitadas, né? Principalmente na educação antiga, né? Hoje em dia a gente ainda consegue ter um pouco mais disso, né? Um pouco mais de respeito com a criança. E aí iam se tornando só adultos doentes. Então, assim, quantas memórias traumáticas você tem, né? Quantos traumas você passou? Pessoa, olha, a gente escuta cada história tenebrosa, a gente escuta cada coisa. Eu choro toda vez quando vai fazer o resgate da criança, que é uma parte da técnica. Gente, eu choro toda vez. É muito lindo, é muito gostoso, é muito tudo. Eu sou muito feliz, assim, me sinto muito honrada, sabe? Muito grata de poder ser uma pessoa confiável e da outra estar dividindo as dores, sabe? Aquilo de pior que a pessoa passou, ela fala pra mim e eu me sinto muito honrada por isso, sabe? Muito grata dela confiar em mim e dividir aquela dor. É muito lindo. Engole o choro, então é tenebroso. Engole o choro, Rô, é horrível, porque depois você gera, quando adulta, um comportamento como esse que a Thaís falou. Rafa, eu não consigo me defender. As pessoas fazem, me pisam e eu tô ali, apática às vezes, né? Porque a apatia também é uma camada de concreto que a gente põe para poder soterrar todo aquele sentimento de amargura, frustração, angústia, depressão, tristeza, insegurança, falta de amor, falta de ânimo, tudo que tá ali. Entende, gente? Meninas, queria ficar mais com vocês, mas a gente já até passou da hora, já são 7h34. Precisamos encerrar. Coloca lá no grupo pra mim, fala assim, Rafa, fala desse tema amanhã, que aí eu vou falando direcionado dentro do que vocês gostam de ouvir, dentro do que vocês querem ouvir. Tá bom? Espero ter contribuído de forma efetiva com a vida de vocês, com a inteligência de vocês, né? Com a inteligência emocional. E amanhã tem mais. Que lindo ajudar as pessoas, amo ouvir as pessoas. Então, a Thaís fez a parte de psicanálise, né? A gente vai reestruturar você todinha aí pra você atuar com isso aí, Thaís, que você gosta, tá? Show de bola. Ó, um beijo pra vocês, coloca lá no grupo. Eu vou botar o material de disciplina lá. E a gente tem um tema agora pra lá, né? Alguém me pediu um tema pra lá amanhã, hoje, lá pra 8 horas. Eu vou dar uma olhada aqui onde tá. Gratidão, meninas. Amanhã a gente fala mais e mais e mais e mais. Beijo, beijo.